Olá, boa noite a todos. Meu nome é Josi, eu sou a Lorixá do Terreiro de Xangô e também a dirigente do Centro Universalista Marlene Chaves. Vou dar boa noite para as redes sociais. A gente fala aqui de Viamão, do Rio Grande do Sul. Daremos início ao trabalho de hoje com a proteção de nossos guardiões, equilibrando a egrégora desta casa, juntamente com todos os guias espirituais. Pedimos apoio à equipe socorrista que atende ao nosso centro. Peço auxílio à colônia espiritual mais próxima para que os irmãos encarnados e desencarnados possam receber a assistência que precisam para evoluir sempre no caminho da luz. Alguém está vindo pela primeira vez na desobsessão? Você? Nós somos aqui um centro universalista e por isso a gente faz a desobsessão com a porta dos Exus, guardiões, para alguns aberta. Por quê? Porque eles são as únicas energias que têm livre acesso as zonas umbralinas. Então eles andam tranquilamente. Nós na Terra, a gente está na terceira dimensão, e o umbral e os Exus na quarta. Então eles passam de um lado para o outro tranquilamente. Não que os mentores de luz, os guias, enfim, não vá poder fazer esse encaminhamento, mas eles têm mais livre acesso. Tá? Na quarta dimensão também fica o Vale das Pombagiras, né? Onde vai todos os suicidas. Então elas ajudam e auxiliam as mães que ficam aqui na Terra, tá? Pra quem não sabe, esse é o nosso trabalho aqui de desobsessão. Quem vai ler o livro? Tu, Aninha? Boa noite, meu nome é Ana. Eu vou ler um trecho do Livro dos Espíritos que foi aberto aleatoriamente, tá? A evolução dos espíritos. Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou eles são mesmos que se melhoram? São os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de um grau inferior a um grau superior. Observação. É importante lembrar que a melhora a esse espírito se refere à melhora moral. O que tu entende, Aninha? Eu já li esse trecho aqui. Sobre evolução, né? Sobre a gente vem, eu acho que todos os espíritos, né, vêm igual para evoluir, né? Então, cabe a cada um querer procurar a sua evolução, né? Como assim? Sei lá, tipo, aqui, estando aqui, ou sei lá, em outros centros, entendeu? Procurar, eu acho que a gente evolui assim, aprendendo, né? Mas aí quando se fala de espírito, tá falando de encarnados ou desencarnados? Eu acho que é de encarnado, né? Aqui. E também desencarnado, acho que desencarna é a mesma coisa, né? É a mesma Eu acho que tudo que a gente aprende aqui a gente leva junto, né? Tudo que a gente aprendeu e evoluiu, eu acredito que quando a gente voltar, a gente vai vir com aquela bagagem, né? Ainda, né? O que acontece? Quando a gente desencarna, a gente leva alguma coisa, como a Ana falou daqui, que é uma bagagem. E quando a gente vai para o plano espiritual, a gente é exatamente igual. Quando a gente voltar, depois de no mínimo 30 anos, que é 30 anos no mínimo que o espírito leva para reencarnar, isso segundo os estudos, segundo o espiritismo, eles voltam com sabedoria. A gente nunca volta para trás, sempre para frente. E aí isso me preocupa um pouco quando a gente olha para os espíritos encarnados que somos nós e vê quanta coisa tem para evoluir. Se esta encarnação é a menos pior, isso nos assusta um pouco, né? E aí a gente imagina o que não era antes. Sempre vai melhorar, nunca retrocede. Entende? Então por que a gente volta para a Terra? Para nós reparar e melhorar, nunca piorar. Nunca ninguém vai ser pior quando ir embora. Sempre é melhor. E então quando a gente olha, né, para as pessoas na volta, né, Aninha? Que a gente vê, meu Deus, a gente vê o quanto esse espírito é muito atrasado e precisa realmente voltar na fila 1000 vezes para evoluir. É, porque cada um está num grau de evolução, né? Tem uns Sim. mais, tem uns menos, né? Precisa ter os que estão mais evoluídos para ajudar os que estão menos. Precisa, Né? precisa. Exatamente, Por exemplo, tem espíritos que a gente sabe que é a última encarnação, por exemplo. Mas são espíritos muito evoluídos, que vêm para a Terra realmente para auxiliar. Porque o plano espiritual não ia conseguir fazer o trabalho dele sem nós encarnados. Precisa
os dois planos, as duas comunicações. E realmente é uma grande batalha. A Terra, ela serve para reparar, é o primeiro estágio do umbral. Então já veio para cá, já veio reparando alguma coisa. E não é castigo, tá, gente? É reparação. A gente escolhe, na verdade. E muitos nem conseguem escolher, né? É assim, né, João? Vem e pronto, tem que vir. Entende? Então, assim, precisa voltar para tentar. Tudo que eu, por exemplo, não fizer nessa vida, deixar para trás, eu vou voltar para reparar. É assim. E aí, com isso, a gente vai evoluindo. Por isso que a ideia é sempre aprender. Não precisa ser anjo, nem alecrim dourado, que nem eu digo, que a gente está na Terra. Mas a gente precisa melhorar. O que eu vim fazer aqui? Afinal, para que a gente está aqui? Então, para, no mínimo, ser melhor. Ser melhor principalmente para nós e para os outros. E quem está aqui passeando, bagunçando tudo, fazendo algazarra na Terra, pode saber que o que espera do outro lado é terrível e vai voltar de novo, e de novo, de novo, até que aprenda. E por isso explica tanta gente que vem para a Terra e ainda sofre muito. Que tem gente que vem com muito sofrimento. Mas é preciso. A gente que escolheu. Até as provas, as batalhas. Mais ou menos isso, né? Boa noite, me chamo Laura Chaves. Na palestra de hoje a gente vai falar sobre um tema quando a obsessão ela chega no corpo físico, né? E ela chega e ela pode também nos afetar na saúde. A gente vai olhar um videozinho do Divaldo Franco que fala um pouco sobre isso e depois a gente vai conversar sobre. Ele perguntou assim: você é o enviado do Senhor? Ele disse: não, meu filho, eu venho oferir uma conferência, falar do Deus Huracan. Porque a minha avó é xamã, ela é médium, e ela recebeu uma mensagem de Huracan dizendo que viéssemos escutar o enviado do Senhor. Ela está ali, é paralítica. Nós a trouxemos no animal, eu a conduzi, ela não fala espanhol, e ela quer saber se o senhor é o enviado daquele chefe nosso. Eu perguntei qual é a condição para ser o enviado do Senhor, fazer uma cura. Eu disse: eu não sou nem o enviado, nem o esquecido. Porque como é que eu vou fazer uma cura? Mas uma cura a quem? Aquele rapaz que está ali. Eu tinha notado. Porque no palco se encontrava um rapaz, um tanto retorcido, mas não me deu maior preocupação. Ele disse: como é que eu tenho que fazer? Dizer para ele levantar-se e andar. Eu devia estar brincando. Mas eu não tenho a faculdade de curas. Expliquei em uma linguagem bem singela. Mas se você é o enviado do Senhor, terá que fazer isso para nós vermos. E chamou a senhora que veio trazida pelo grupo da Taba. Eu me aproximei do rapaz, sou um homem de fé, mas não a esse ponto. E eu perguntei: o que você tem? Paralisia. Se ainda fosse gripe. Mas paralisia. Eu disse: meu Deus, o que será de mim? E todos me olhando. E o enviado não sabia o que fazer. Mas observando o paciente, notei que ele era um obsidiado. Não era uma paralisia orgânica. Era um tipo de paralisia que eu também tive. Quando morreu meu irmão, eu fiquei impossibilitado de andar, o que me traria mais tarde o espiritismo, ao tomar um passe e ser curado na hora. Então me recordei e percebi a entidade perversa que zombava de todos nós. Então eu perguntei ao rapazinho: você crê em Deus? No Deus Huracan? Ele disse: então, em nome do Deus Huracan, que é o representante do Pai Celestial, eu ordeno, saia dele, em nome de Jesus Cristo. E ande. Por pouco a dúvida não me perturbou. Mas no momento eu tinha certeza. Então eu vi o rapaz ter uma convulsão,
como se fosse uma crise epileptiforme. Começou a babar, a debater-se, que eu quero ajudar de uma boca. E daí uns 3 a 5 minutos, ele entrou no estado de languidez, estendeu as pernas, levantou-se e andou. Quase que eu caí. Quando ele ficou em pé, eu perguntei, mas você era paralítico mesmo? Sim, senhor. Eu disse, então ande. E ele deu os passos oscilante. E aí veio a senhora e me disse, é o representante do Senhor. Eu perguntei, mas como a senhora sabe? Porque o representante do Senhor traz a estrela do amor na alma. E o Senhor ama. E a estrela do amor se apresenta como caridade. O Senhor não teve medo de fracassar. Então nós o respeitaremos a partir deste momento. Deve necessário dizer que foi a maior lição da minha vida. De imortalidade. Esse vídeo, então, ele nos mostra ali que o obsessor pegou a pessoa que estava com ele, que ele estava atendendo, né? E deixou ele paraplégico. Então, nos mostra que o obsessor, quando ele age no corpo físico, ele para. E ele nos sugere pra gente parar. A gente tem vários casos aqui, dentro do Marlene Chaves, de pessoas que fizeram um tratamento na desobsessão e melhoraram. Pessoas que, inclusive, entraram no colo aqui, no Centro Espírita. Isso é muito real, gente. Pode chamar 1 e 2 vermelha. Fichas 1 e 2 vermelha? Gente, é muito sério mesmo. O que acontece? A pessoa, quando é médium ostensivo, ela capta, dá carona para obsessores sem saber. E aí a gente fica com dor na coluna, dor no pescoço, dor na barriga, e muitas vezes não é nosso. Muitas vezes. Quem nunca ouviu, né, vai ao médico, faz exame e não tem nada. Não aparece nada. Obsessão. E isso só acontece quando o médium é ostensivo. Porque quem não tem a mediunidade ostensiva não tem a capacidade de carregar os obsessores. O João pode explicar um pouquinho como é que funciona isso no corpo, João. Nós temos 2 corpos, né? Na verdade, estudos dizem que nós temos 7 corpos astrais. O primeiro corpo, podemos dizer que é o nosso corpo físico, né? É aquele corpo que a gente consegue tocar. O segundo corpo astral é o corpo etérico. Diz o nome, etérico, éter, é o corpo que contém toda a questão da energia, onde ficam os nossos chakras. O terceiro corpo é o corpo que a gente fala, o corpo astral. O corpo astral é aquele corpo que a gente sonha, que foi na casa de um amigo, que estava vagando pela rua ali. Nossa, sonhei que eu estava em tal situação e estive lá. Tu vai com este corpo astral. É o corpo dos sentimentos que a gente fala, né? Cada corpo corresponde a uma situação. O corpo astral é o corpo dos sentimentos. Após o corpo astral, a gente tem o corpo mental inferior. Nesse corpo atua muito a questão ali dos pensamentos, a questão da depressão. Nós temos, depois do mental inferior, o mental superior. O mental superior ativa muito a questão daquele estralar de dedos, daquela intuição, atua muito com o nosso intelecto também. Após isso a gente tem o corpo búdico. O corpo búdico, eu costumo chamar ele de grande biblioteca, né? Porque é ali que fica armazenado todas as encarnações que a gente viveu. Tudo que a gente já passou, em todas as vidas passadas, tá ali. E após isso a gente tem o corpo átmico, que é a centelha divina, né? Que é o nosso corpo, assim, ó, totalmente ligado à luz, aos propósitos da vida. Então, antes da doença atingir esse meu corpo físico, ela passa por todos esses outros corpos. Começa na alma, né? E por isso que a obsessão é tão eficaz. Porque eles trabalham no perispírito, e quando isso está totalmente machucado, judiado, chega na carne. Ou seja, a carne é a primeira, é a última a adoecer.
e a primeira a apodrecer para ir embora. Entende? Então tudo é na alma. Tudo é na alma. E depois é que acaba chegando no corpo. E aí fica um alerta muito grande. Se já chegou no corpo, muito cuidado. Muito cuidado. E por isso que as cirurgias, pelo menos aqui no Marlene Chaves, ele é feito nesse outro corpo, no segundo, não aqui. A gente não pega bisturi e corta ninguém. Às vezes a gente evita até que os mentores usam os médicos a tocar na pessoa. É feito tudo no outro corpo, a cirurgia. Entendeu? É um pouco diferente de outros centros que fazem com bisturi, marcam. Às vezes um médico ou outro, ele usa a caneta para marcar, que são médicos. Se a gente for entender que os médicos que trabalham no espiritual é o mesmo médico que viveu aqui na Terra, muitos não sabem nem como trabalhar no perispírito. Eles só sabem realmente pegando bisturi, abrindo, e aí a gente está aqui orientando, e eles vêm fazer treinamento na Terra também. Quando teve o Covid, muitos médicos desencarnaram e começaram a fazer os trabalhos aqui no centro espírita. Muitos médicos. Entendeu? Não somente no nosso centro, mas em outros centros espíritas. Então eles fazem a cirurgia nesse corpo. E às vezes vem alguns médicos e a gente diz, olha, não pode tocar na pessoa. E eles, eu não estou acostumado a não tocar na pessoa. Então eles têm que fazer a cirurgia nesse corpo. É bem legal. E a pessoa se cura e sente dor, e sente os pontos, tudo normal, como se tivesse feito na carne. Porque é operado este corpo. Entende? Então assim, tudo é trabalhado no espírito. Por isso vamos falar das demandas. Quando a gente está com demanda, que também é uma obsessão, um pouco mais agressiva, eles vão trabalhar não na carne da gente, eles vão trabalhar nesse espírito. E aí trabalha tanto aquilo ali que faz a carne adoecer. E aí se explica muitas vezes, quando a gente vai ao médico, tem o quê? Nada. Não acho nada. É virose, né? Tudo é virose. Quando eles não têm resposta, eles dizem que tudo é virose. Aí viram a gente de cabeça para baixo. E... Buscopan que passa. Exatamente, toma o Buscopan que passa. Muitos casos é obsessão. E tá aqui, no corpo do lado. É mais ou menos assim. Eu costumo dizer que o nosso corpo físico é o espelho do que tem dentro da gente. Ele sempre vai ser o espelho. Porque na verdade aquela enxaqueca começou lá quando eu me estressei há uma semana atrás. Comecei a ficar estressado, comecei a ficar preocupado. E eu não tinha nada. Mas de tanto que aquilo se intensivou, a minha energia ficou tão baixa que de uma hora para outra pegou no corpo físico. E o que acontece muito também, uma dica que eu vou dar para vocês. Se vocês têm algum tipo de obsessão e vocês têm um machucado, por exemplo, hoje há muito tempo eu não sinto, mas eu tenho um problema gravíssimo de ciático. E quando eu estou obsediada, dói o ciático. Então vai direto na ferida, entendeu? Porque é o corpo que está machucado, aquele local. É real, gente, real. Dor de ouvido, muitas vezes as pessoas têm, dor de dente. Tem obsessão, começa a doer exatamente onde está machucado. É que nem joelho machucado, quando chove tu já não sente? É assim a mesma coisa. Então os obsessores, eles atuam, não é que eles vão lá e te machucar o teu ciático. Não é assim. Eles se aproximam para sujar o teu campo mediúnico e aí tu vai onde tu tem um machucado. Mais ou menos assim. É só vocês cuidar. Bem real. E quando eu vi que a pauta foi essa, né, eu até estudei um pouquinho para me aprofundar, que eu achei muito interessante. E na verdade, começou com o nosso pensamento. Começou lá no astral, né? Do astral veio pro meu pensamento. Aí o que acontece? Com o meu pensamento negativo, seja, sei lá, de estresse, de ansiedade, seja o que for, um pensamento negativo, isso se altera em adrenalina e corticoide. Quando altera isso, meu corpo entra em ativo. Ele, tem alguma coisa machucando. Quando ele entra em ativo, que tem alguma coisa machucando, não necessariamente emocional. Ele transforma isso pensando que é no físico. Automaticamente também, isso se reverte em estresse. E quando o estresse atua, aí vem aquela dor nas costas, aquela dor na barriga, aquela digestão ruim, dentre as outras coisas. E aí o que acontece? A gente já está com isso, devido a todo esse processo.
Aí o obsessor vem do meu lado e ó, tá, onde é que tá doendo nele? Tá, ele tá com dor ali nas costas, beleza. Potencializando isso daí. É bem assim. E aí eu fico com a famosa costas travadas. A Patrícia que estudou a obsessão, por que vocês chegaram nessa pauta? Na real, quem viu essa pauta foi a Vanessa, né? Mas eu achei bem interessante porque aconteceu comigo esse fim de semana exatamente isso. E aí a gente conversando entendeu que realmente eu estava obsediada, porque eu passei a semana inteira em função. Eu estava bem, quando chegou na sexta-feira me travou minha coluna e meu joelho, que é as partes que mais me dói, né? Quando eu não tenho nada, tá tranquilo, mas quando... Eu achei que fosse um cansaço, mas não, porque não era um cansaço, porque eu trabalhei a semana inteira, fiz tudo que tinha que fazer a semana inteira, quando foi no dia, eu não consegui. E tomou algum remédio, alguma coisa pra passar? Não, nada. Passou normal. Sim. Quem tu, Diva? Eu quando fiz 3 às quarta-feira, ultimamente, a pressão sobe. É um efeito físico também. E as costas. Me dá aquela Já operou a coluna? E aí aquela dor assim, que eu não tô bem, nada, às quarta-feiras. Bem interessante o que ela falou. Gente, assim, ó, quando a gente é atacado por espíritos obsessores, ele chega a machucar a carne, beleza? Ele vai embora, mas a carne fica machucada. Fica dolorida. Fica dolorido. Então tem que tratar. Ele vem, é como se desse uma tunda na gente. E aí aquilo fica dolorido. Então não sai com uma mágica. Muitas vezes a gente vai até pro hospital. A gente teve um caso aí, uma pessoa onde foi parar no hospital. Não tinha nada. Simplesmente teve contratura no corpo inteiro. Porque tinha um trabalho para ela fazer e eles pararam ela em casa. Foi parar no hospital. Então, assim, eles vêm, machucam a pessoa e saem. Mas aí a carne está machucada, tem que tratar. A dor de cabeça repentina é muito real. Então, a gente precisa literalmente limpar o campo mediúnico para que o corpo não sinta. As dores de cabeça, dor nos pés, dor nas mãos. Teve um outro caso também de uma pessoa que veio no centro espírita que estava com problema nas mãos. E às vezes nem sempre é só o obsessor, tá? Essa pessoa estava com problema nas mãos, se ela estiver dolendo, ela vai saber de quem eu tô falando. E ela pessoa que estava com uma doença que dá problema nas mãos e para tudo. E não era, ela tinha que psicografar. Começou o trabalho mediúnico e passou. Então assim, tem os dois lados, pro bem e pro mal. Porque a luz está na cabeça de cada um de nós. Então, se o obsessor não usar, os mentores de luz vão usar. Alguém vai usar. Então, às vezes, até as dores não quer dizer que é obsessão. Às vezes é o chamado para o trabalho espiritual e começa a refletir no teu corpo. Então, sempre tem que parar e observar. E com que frequência acontece aquela dor? Mais ou menos assim que a gente fala. Nas quartas-feiras ela sente dor na coluna que operou. Óbvio que é obsessor. Eu tô assim, vou ir amanhã, Exatamente. pensamento, coisas boas, assim, chega daquela hora. Mas o que acontece? Ela entra aqui, isso aqui é que nem um caldeirão. A gente literalmente abre a porta do grau. Então vem os de vocês, mais os nossos, mais os que estão esperando lá de fora para entrar. E aí é uma festa. Quem tem sensibilidade no corpo vai sentir. É que nem entrar no caldeirão, igualzinho. E tu, Claudinha? Eu sou muito joelhos, coluna. Eu tenho 6 úlceras. Tudo tem a ver com a minha mediunidade que eu nunca trabalhei, né? Nunca assumi. E agora eu tô sentindo na carne. E tu acha que o trabalho melhora? É isso? Como é que funciona? Olha, eu tô me sentindo melhor, assim, mais esperançosa. Acredito assim. Porque eu tenho que me doar para poder melhorar. Fazer tudo que eu nunca fiz. Em muitos trabalhos que não são feitos para as pessoas que não entendem, o corpo acaba ficando doente. E também tem casos de pessoas que é para ter uma doença e a doença fica estacionada porque ela está fazendo o trabalho dela, então fica ali. E o plano espiritual sempre está sinalizando, e eu vou dizer aqui para vocês de novo, todas as ferramentas que vieram para a Terra, que não estão fazendo o seu trabalho, vão parar. E quando eu digo parar, não é morrer, somente. É parar em cima de uma cama. Porque eles pensam o seguinte, a Patrícia é uma médium, tá?
A Paty, ela vê e ouve os espíritos. Mas ela não quer. Ela não quer usar o copo d'água dela para fazer o trabalho, por exemplo, abrir um hospital, nos ajudar. Então, não é que eles vão punir ela, eles simplesmente vão largar ela e vão para Laura. Vamos lá, Laura, fazer o trabalho? E aí a Paty fica à mercê dos obsessores, porque a luz está na cabeça dela. Vai estar ali. Já que ela não se coloca no trabalho, não estou dizendo somente no centro espírita, tudo é trabalho. Nas casas de religião, numa igreja, enfim. Tu tem que fazer o teu trabalho mediúnico em algum lugar. E tu não faz, a tua luz, quem vai usar é o obsessor. E aí faz a festa, porque a gente é que nem o controle remoto. Então eles estão pedindo pra gente sinalizar e tá acontecendo. Os médios ostensivos que vieram com um copo d'água para dividir, eles não estão fazendo isso, sinto muito. Vão parar. Vão parar. Eu costumo dizer que eu já estou aceitando tudo. Eu não sei o que eu combinei. Eu não me lembro. Eu só sei que eu tenho que trabalhar muito, porque a minha dívida é gigantesca. Para eles darem um hospital espiritual para eu abrir, é porque a dívida é grande. Então o que eu tenho que fazer? Baixar a cabeça e trabalhar. Porque eu quero ir de pé até o fim da minha missão. Então fica assim uma dica para todo mundo. Cuidado. Trabalhe muito. E não é para todo mundo. Uns têm missão, outros não. Não é para todo mundo. Mas quem tem missão, cuidado. Cuidado, porque vai parar. E é muito real isso que tu falou, sobre que não é só trabalhar no centro espírita, Não. né? Trabalhar nas igrejas também. Eu Lugar. estava doente e minha vizinha, ela é evangélica ou católica, agora eu não lembro muito bem. E aí ela pediu pra minha mãe se ela podia pôr o nome nas orações, porque ela estava ficando muito mal. Ela falou que alguém estava perturbando ela, pra ela colocar o meu nome nas orações pra fazer ela melhorar. E ela me falou, não, tudo bem. Então, na realidade, ela estava se sentindo mal, porque ela já tinha pensado em fazer, e ela não queria fazer. Serve de instrumento? É, pra achar que a gente não ia querer fazer. E aí ela pegou e fez. E ela se sentiu muito bem depois. Então, na realidade, não é só no centro espírita, não é só na religião de matriz africana, nem em todas as religiões, entendeu? Eles dão sinais em toda a religião. Porque se a gente parar para pensar que todas as pessoas que nasceram com mediunidade ostensiva nasceram para fazer o trabalho e servir de intercâmbio entre os dois mundos e não estão fazendo isso, vieram o quê? Passear? Eu tenho o caso da Maria Luísa. Maria Luísa é minha filhada, teve um AVC há um tempo atrás e eu disse para ela, tu não vai ficar assim, tu vai andar e vai ficar normal porque tu precisa trabalhar. E o que aconteceu? Fiquei ótima, estou aqui. Entendeu? Porque se ela não trabalhar, fica em cima de uma cama. Ela sabe. Eu mesmo já disse pra ela isso aí. Porque ela veio com a mediunidade alta para poder ajudar os dois planos. Não quer? Para. É isso. E como a gente sabe como é um chamado? O que tu tá recebendo está te deixando confortável ou não? Já faixa vermelha? É assim que a gente sabe. Se tu tem uma mediunidade ostensiva e tu não trabalha, mas está tudo bem contigo, prossiga. Agora, se tu não tem paz, se tu não tem saúde, se tu não tem um mental equilibrado, cuidado. Entende? Só quem pode dizer se tá bom ou se não tá é vocês. É que nem eu digo, eu sei o que é bom pra mim. Ninguém vai dizer pra mim o que é bom. Eu sei o que eu vivo dentro da minha casa, eu sei como é que eu acordo, eu sei tudo que eu passo. E eu digo pra vocês que eu tô no caminho certo. Sabe por quê? Porque eu tenho paz. Eu tenho paz e eu tenho saúde. As duas coisas que eu preciso ter pra mim cumprir meu trabalho. Agora, o que não dá é pra gente estar batendo cabeça. Conheço muita gente. Ah, mas eu vejo o espírito, mas eu não quero. Tudo bem, não quer? Tá feliz? Continua. Não, eu não tô. Entende? Isso não é a gente que escolhe. E é bem engraçado, a gente passa uma palavra, é bem engraçada a pergunta que tu fez. Como é que a gente vai saber? Olha pra ti, faz uma autoanálise, tá bem? Tá legal, tá tudo certo, dormindo em paz, acordando com saúde. Porque eu não tô falando de dinheiro, o dinheiro é muito bom, mas ele não vale nada se nós não temos saúde. E se nós não temos paz, ele não vale nada, ele é lixo. Entende? Não, eu tô bem, então segue. Não precisa ajudar ninguém, não faz nada. Agora, se tá alguma coisa errada, cuidado. Porque é um sinal. Maria Luísa, chega mais pra cá, Lu. Assim, desde muito jovem eu tenho isso comigo.
E, obviamente, quando a gente é muito jovem, a gente não quer o compromisso. Então eu entrava numa casa, começava a trabalhar, quarta-feira eu tenho festa, sábado eu tenho aquele outro negócio. Aí eu vou sair, não quero mais. Aí dava com os burros na água. Levava 1 ano, 2, voltava devagarinho, outra casa. Ficava mais um pouquinho, começava a coisa do compromisso. Tais e tais dias, tem aquele horário, tem que estar lá e tal. Não quero. Até eu ter um AVC. Com 68 anos eu tive AVC. Eu comecei a minha estrada com 19, 20 anos. Quantas vezes eu fui, voltei. Podia ter ficado numa cama. Podia. Se eu disser para vocês que o meu caso é o dela, de casa em casa e nunca trabalhei. Agora está aí. Então, assim, ó, gente, não é ameaça, é muito sério. Eu tô sempre falando. Exatamente. Nós tivemos um caso de uma outra senhora também, que teve, uma que tinha problema nas pernas, lembra? E ela era assim, também. Quando era moça, não quero, beleza, não quero, vai. Mas tá feliz, continua. E passou a vida inteirinha infeliz. E agora não tem mais perna, não tem mais saúde, não tem mais nada. É aguardar. E detalhe, quando desencarna vai com umbral. Sabe por quê? Porque aí, quando a gente chega do outro lado, vamos olhar a tua ficha. Se tu fez tudo o que tu combinou. Porque quando a gente vem com a mediunidade ostensiva, a gente vem pra nos auxiliar. Olha só, tu vai descer com esse copinho d'água aí pra te ajudar. Aí tu chega aqui, quer saber, não quer saber de nada, quero só patifar. Não quero cuidar de ninguém, não quero ajudar ninguém. E é a pior coisa, que ainda é infeliz. Porque que nem eu digo, ninguém sabe quem te vive, só nós. Rede social, o que estão vendo, você sabe por acaso o que tem dentro da minha cabeça? Não vou saber nunca, porque o que tem dentro da minha cabeça é só dentro da minha. Ninguém vive dentro da minha casa, ninguém vive pra saber o que eu passo. Então é uma grande ilusão, que nem diz o meu irmão, a gente mente pra nós mesmos. Ficha 5. Eu comecei a minha mediunidade, na verdade, desde pequena, né? Aqui minha irmã, eu sou mais nova, né? E eu enxergava os espíritos dentro da minha casa. A minha irmã, uma das minhas irmãs mais velhas, tinha um problema familiar lá. E ela teve a separação com o marido e a irmã, né? Eu acho que fazia muita coisa assim na parte religiosa. E eu enxergava tudo. E teve um dia que ela foi sair e eu simplesmente me grudei nas pernas dela porque eles falavam comigo, eu vou matar ela, hoje eu vou levar ela. E simplesmente a minha mãe falou, meu guri, não sei o que, eu me lembro. E ela saiu realmente, a minha irmã sofreu um acidente. Quase foi, né? Só que eu enxergava, depois eu fui pra escola, eu enxergava no quadro, ficava conversando comigo, daí a minha mãe me levou, eu fui pra igreja, aquela coisa toda. Só que um certo dia ela resolveu me levar numa benzedeira, né? E a senhora, até falecida hoje, disse que eu não tinha problema nenhum, eu não era louca, eu não gostava nem de ficar na escola porque era horrível. Sim. E aí ela me benzeu e ela disse pra minha mãe, tua filha tem mediunidade, né? Ela é muito pequena ainda, mas vai chegar um momento que ela vai ter que seguir isso. Aí segui, aí comecei na minha trajetória religiosa com 15 anos, foi a minha primeira incorporação, né? E aí eu segui, mas eu nova também, era festa. Aí começou, né, os meus problemas dos rins ser bem mais forte. E é sempre assim, quando eu tomei revoltada, não quero mais saber, eu fico que eu nem caminho. É assim, né? E hoje, hoje estou bem melhor, faz alguns anos, né? Tenho a minha casa de religião, tudo. Só que, pra mim, dentro de mim, parece que falta algo. Não sei como é que é. Falta algo. Eu sou feliz com tudo, né? É a cereja do bolo. Com a corrente, sou muito realizada com o meu espiritual. Hoje, que nem eu digo, não troco, não largo por nada. Mas tem algo dentro de mim que diz falta, não é só isso. É o que tu te prontificou quando tu veio pra cá. Entende? É o que nem eu digo. Se tá feliz, se tá em paz, porque a felicidade constante não existe. É uma grande ilusão. Ela vai oscilando, né? Mas os dias mais felizes tem que ser maior que os infelizes. Tem que ser maior, porque ninguém é 100% feliz e nem 100% infeliz. Mas há uma balança.
E quando tu olha pra tua própria vida e vê que tu é muito mais infeliz do que feliz, tem alguma coisa errada. Porque eu não consigo acreditar. Então é a cereja do bolo. Eu também nasci dentro do berço do batuque, sempre fui, mas eu sempre disse que faltava alguma coisa. Aí a parte não deixa mentir. Eu tava sempre com algum problema. Nunca tava bom. Eu disse, mas o que tá faltando? Eu não me vejo infeliz. Mas às vezes o meu dia parece, tipo, pode ser tarde da noite e eu não consigo dormir, eu tô cansada, parece assim, não, eu tenho que fazer mais coisas. Eu preciso fazer mais coisas. Eu não vou dormir, né? Às vezes as meninas falam, né? Tu é um robô. Meu marido fala pra mim, eu não tô acreditando que tu não tá cansado. Eu disse, não, parece que falta algo. É a missão. E é de novo, cada um com a sua. Né? E tem pessoas que vieram, todas as pessoas que são médio ostensivo, que médio ostensivo é aquele que vê, ouve, sente, escuta. Tem às vezes a mediunidade da fala, como a minha, que é a psicofonia. As coisas não passam pela minha cabeça, elas vão direto pela fala. Entendeu? O dom da fala. Entendeu? Então eu tenho que usar a fala para curar as pessoas. Eu podia usar essa fala para ferir. Mas não, eu vou cumprir a minha missão. Eu não vejo os espíritos e eu não ouço. Mas eu sinto eles como se eu fosse cega e eu tenho o trabalho mediúnico com a fala. Tu vai usar a tua fala para curar as pessoas. E dependendo do que tu diz para uma pessoa, tu levanta ela e tu derruba para sempre. Então é isso. Pega tudo isso e vai trabalhar. Fazer caridade. Entende? E eu tô muito bem. E eu demorei. Fazem 5 anos que a gente abriu o centro espírita e eu demorei 30 e poucos anos da minha vida. Sempre faltava alguma coisa e sempre tive tudo. Sempre tive tudo que eu queria. E não estava bom. Hoje eu não tenho minha mãe, sou viúva, não tenho meu marido e vou te dizer que sou muito mais feliz do que quando eu tinha tudo. Por isso que eu tô te falando, que é muito relativo. Entende? Então assim, ó, quando tu tá procurando alguma coisa que tu não sabe o que é, procura mesmo até tu achar. Porque não tem como tu viver nessa terra sempre faltando alguma coisa. Então, digo de novo, as pessoas que não estão cumprindo a sua missão e estão bem, continue. Agora, se tem alguma coisa que não está bem, cuidado. E pra mim não tem coisa pior do que a falta de saúde. Pra mim não tem coisa pior. Eu digo que eu quero ir de pé até o fim. Porque morrer todos vamos, né? Você sabe. Mas eu quero ir de pé. Eu não quero ninguém me cuidando, eu privada de ir a algum lugar, ou eu não enxergar, não escutar, não andar. Eu não quero, eu quero ir de pé. Mas para isso eu tenho que trabalhar muito, porque eu escolhi isso, então eu vou baixar a cabeça para trabalhar. Tenho a minha religião, tenho o meu trabalho, sou agente de viagens e tenho a caridade. Vou trabalhar muito e me sinto muito feliz. Hoje é quarta, véspera de feriado, muitas pessoas vão fazer feriadão, podia estar na praia, eu até casa da praia. Não quero, eu quero estar aqui, eu não quero, entende? É isso que me faz feliz. Eu poder ir para casa e ver que 3 horas que a gente vai ficar aqui, vocês vão voltar para casa melhor. E eu tô bem, eu tô feliz. E tenho certeza que a minha ração eu não vou, porque eu tô trabalhando para isso. Eu quero ir de pé. Entende? E a doença aí, sabe o São Pedro? Tá cheio de médicos ostensivos. Pessoas que simplesmente ficaram numa cama com essa vida. Ah, tá louca? Não, é médico. Bem assim. Não é assim, Lulu? Um comentário. Quem é médium, a gente produz uma coisa que se chama ectoplasma. Verdade. Se a gente não trabalha, não elimina esse ectoplasma, ele calcifica joelho, coluna, cotovelo. Por isso que muitas vezes essas dores são de não trabalhar mediunicamente e não usar esse ectoplasma, não gastar. Distribuir, né? A gente se afoga na nossa própria mediunidade. E aí, muitas vezes, tu não consegue viver tranquila. Porque tu tá te afogando com tudo que tu tem no tronco de vide. É bem isso aí mesmo. É bem assim. E eu acho que isso às vezes acontece comigo. Eu tenho que trabalhar, estou meio afastado. E é joelho, é coluna, e aí dá aquele estalo, ó, vamos trabalhar. Eu vou contar pra vocês, eu já te faço a fala. Tem uma das trabalhadoras, que é a Vera deve estar me escutando, quando deu a enchente, a casa dela não pegou enchente, mas desmoronou o morro, né?
Aí um dia nós estávamos trabalhando ali, conversando no portão. E eu disse pra ela disse, ai meu Deus do céu, vou ter que sair da minha casa, enfim, ela saiu da casa. E ela é uma médium altíssima, viu os espíritos o tempo todo. E aí um dia nós estávamos ali, depois que aconteceu a enchente, ela disse assim, guria, tu nem sabe que eu vou ter que sair da minha casa, Vera, pai. E eu, capaz, por quê? Porque desmoronou tudo. Pediram pra todo mundo sair, teve que se mudar, hoje ela mora ali pra baixo, no outro bairro. Eu disse pra ela, que bom que foi tu, né, Vera? Que não fui eu. Aí ela olhou pra mim, ela, como assim? Eu sim. Que bom que foi a tua casa, que não foi meu centro espírita, por exemplo. Que é um hospital que atende 3.500 pessoas no ano. Daí ela ficou me olhando como assim, exatamente, porque tu é uma médium ostensiva, vem e fala com os espíritos dia e noite, e tu não quer trabalhar, tu não quer ajudar as pessoas. Tem mais do que ficar sem casa mesmo, eu disse pra ela. Hoje ela é a nossa trabalhadora aqui dentro. Mas é real. Não é que eles vão judiar, mas se é pra segurar, que segura o centro espírita, o hospital, né? Eu nem sei se na enchente algum hospital foi pra baixo. Mãe de Deus teve a parte pediátrica, Mãe de Deus foi toda... Entendeu? Tu imagina se todos os hospitais, a gente tá falando do hospital espiritual, e com a matéria, com a casa vai ter ou não vai ter, eu atendo até no meio da rua. Mas e os hospitais físicos? Já pensou? Então assim, ó, não é castigo, gente. Mas assim, eles vão dar atenção e vão burlar o sistema para aquilo que está produzindo. Entende? E aí ela hoje é nossa trabalhadora. E tá super bem, super feliz. Mas tu precisa chamar atenção. Entre um hospital e uma pessoa que é egoísta, porque tu vem com um copo d'água e tu não quer dividir, que fica tu sem casa. Deixa o hospital de pé. Não é assim? Porque é muito mais gente. Mais ou menos assim. Eu ia comentar referente ao ectoplasma, porque na verdade tudo que é em excesso faz mal. Então o ectoplasma em excesso é literalmente como se estivesse te engasgando. Porque tu tá com a energia em todo o corpo. E essa energia tá literalmente te cobrindo. E tu não tá dispersando ela em nenhum local. Tu apenas está acumulando mais esta energia. Então acaba que isso te sufoca. Que é literalmente como a mãe sempre fala, que é o copo de água, né? Tu não dá um gole de água pra ninguém. Tu fica com o copo ali transbordando só pra ti. E também não toma. E também não toma. Não toma, morre afogada. E a mediunidade é bem assim, pra ficar bem claro. É um copo d'água que vocês trouxeram. E aí vocês estão aqui, ó, bem facinho, um monte de gente morrendo de sede. Porque nem todo mundo é médio-sensível. Se não tivesse essa ferramenta, o plano espiritual não curaria vocês. Porque nem todo mundo consegue ver eles, ouvir, escutar. Eu mesma não vejo e não ouço. Então eu preciso dos médios que veem e ouvem. Porque eu sou que nem cega, eu vou pelo tato, assim, mesmo. Entende? Então, assim, fica uma grande reflexão. E os médios ostensivos são as lanterninhas que os obsessores estão usando. Eles adoram, eles sugam os ectoplasma de vocês. Né? Porque a luz não está usando, deixa que eu mesmo uso. É bem assim. E aí vem o resultado. Dor no corpo, dor de cabeça, dor nas costas, dor nas pernas, nas mãos, na corrente sanguínea. Em tudo, até que aparece uma doença. Daí eles vão, tipo, literalmente colocando energia ruim em nós para que a gente adoeça no corpo. E aí os ectoplasma fica livre para eles. A gente solta pelos orifícios, né? Por isso que dentro dos cemitérios tem muitos ectoplasma. Porque os corpos soltam, né? Por todos os... Não vê quando morre alguém que eles botam os algodão? Porque ali começa a sair tudo, né? Gente, é bem sério. E é muito legal uma outra fala que veio pra mim, que é, a senhora sempre traz a reflexão pra nós, é quem que você está alimentando quando acorda. A gente acorda assim, ó, acorda pra começar o nosso dia. A gente sempre lembrar quem é que a gente vai alimentar, né? Porque todos nós produzimos esse ectoplasma. Todos nós, o ser humano produz. Então esse ectoplasma é a fonte de alimento do obsessor e também é a fonte que ajuda nas mediunidades físicas acontecerem e literalmente o plano trabalhar nos ajudando. Então o que eu prefiro? Esse meu ectoplasma dá para os espíritos negativos fazerem um furdunço na minha vida e na vida do outro, ou eu dar esse ectoplasma para o plano espiritual ajudar o próximo e principalmente me ajudar também. É isso aí. Essa é a reflexão do dia a dia que é possível fazer.
Gente, outra coisa que eu vou dizer pra vocês, a gente já tá encerrando a palestra. As cirurgias que são feitas dentro dos centros espíritas, elas só acontecem porque tem médiuns que tem ectoplasma sobrando. Então o plano espiritual vai lá e pega e começa a fazer as cirurgias. Por isso que muitas vezes a pessoa é médium, você não precisa fazer nada, não precisa se incorporar, não precisa passar mensagem, não precisa psicografar nada, só fica com um poste. E aí tu já tá doando, liberando, não é assim? Liberando para que aconteça as cirurgias. Então é muito real. Qualquer trabalho mediúnico que tu se doe, tu tá fazendo uma caridade, não precisa fazer nada. Tem gente, tem médico que vem aqui com Marlene Chaves, que domingo tem muitos trabalhadores aqui, nós temos 70 trabalhadores. Eles vão rolando volante. Eles ficam doando os ectoplasmas, às vezes ficam ali tomando chimarrão, conversando com um e outro e estão doando os ectoplasmas, para poder acontecer as cirurgias na maca. É bem assim. Então, assim, caridade tem de monte, só não faz quem não quer. Porque até para ser poste, você já está fazendo uma caridade. Não é, João? Pegar um copo de água, né? Ficar literalmente parado. Exatamente. Claro, né? Tá com o coração puro, 5 anos, tu já tá fazendo a caridade. Cuidado, vamos parar de dar alimento para esses obsessores. E não tem o que fazer. Quem é médio ostensivo vai morrer médio ostensivo. Porque tu veio com isso. Um copo d'água, então dividam antes que seja tarde. Tá bom? Tenhamos aí uma boa desobsessão. Um bom feriado para quem vai fazer. Eu não vou, estou de folga só amanhã. Vou falar aqui para as redes sociais que amanhã, dia 20, às 15 horas, o Ponto de Cultura Marlene Chaves vai ter um evento cultural. Vamos falar de Xangô, estão todos convidados e vocês também, tá bom? Uma boa noite para